Olá pessoal, mais uma vez estamos chegando através da Resende Web com o nosso Sabor e Saber. O sabor da nossa comida, do nosso tradicional pão de queijo, do nosso bolo de fubá e o saber dos nossos convidados. Hoje estamos recebendo aqui a Luísa do Celino, estamos recebendo o Dr. Luiz Alberto e estamos também recebendo a Letícia, psicóloga. Vamos tratar de um assunto muito denso, um assunto complexo, mas que precisa ser tratado, é um tema que precisa ser enfrentado para que a gente possa, quem sabe, né, levar até você, telespectador que está em casa, você que nos assiste pela internet, você que nos assiste pelos canais da MilBR, da cidade de Cabo Verde, Muzambinho, Juruáia e Nova Resende. Luísa, gostaria que você se apresentasse, porque apesar que a cidade toda te conhece, a gente está também para cidades vizinhas e também ao mundo todo pela internet. Boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos aqui, Dr. Luiz Alberto, Letícia, Luizinho, todos aqui, Web TV. Foi um prazer muito grande vocês me convidar. A minha história é muito triste, mas eu vim aqui para me expor e dar um conselho para as mães que já perderam o filho. Então, é uns minutos tristes, mas é como se diz, tem que agradecer a Deus por eu estar aqui ainda cuidando da minha família. Doutor Luiz Alberto, há muito tempo na cidade, né, doutor? Estou aqui em Nova Resende há 33 anos. Mais uma vez, um prazer estar aqui no programa e vamos falar desse tema importante e espero que nós conseguimos ajudar aí aos telespectadores. Letícia? Eu sou Letícia Gomes, sou psicóloga clínica. Atualmente eu atendo online, né? Antes eu atendia presencial aqui em Nova Resende. Sou psicóloga há quase 10 anos e eu acho muito importante a gente abordar esse tema aqui, né? Uma cidade pequena, onde o assunto corre sempre, é bom a gente informar a população o que se deve fazer no momento desse e tudo, porque o suicídio não é brincadeira, a depressão não é brincadeira. Acho muito importante a gente falar sobre isso aqui, principalmente trazer uma experiência, né? Igual da Luísa. Conforme já falamos, já apresentamos para vocês, né? Estamos recebendo aqui o doutor, a Luísa, a Letícia, né? Para tratar do tema suicídio, um tema complexo, um tema denso, mas precisamos enfrentar. Inclusive, segundo a Organização Mundial da Saúde, nos últimos anos, né? Estima-se que mais de 800 mil pessoas morrem por suicídio anualmente. Esse número tem aumentado e, consequentemente, na nossa cidade não é diferente. Temos números muito elevados, né? Doutor, o senhor que constantemente está no hospital, gostaria de começar com o senhor falando para quem está em casa sobre esse tema. Olha, há anos, né, se observa o crescimento dos números de suicídios, principalmente nas cidades pequenas. Antes, nós relacionávamos o suicídio muito para situações patológicas, né? Onde você tinha um quadro depressivo como uma das principais causas. Depois de anos de observação, o comportamento da sociedade, o estresse, particularmente no interior, a vida no campo, a solidão, né? O desespero e outras causas afetivas, elas foram também muito emblemáticas nesses quadros que geram a depressão e o autoextermínio. Então, esse momento é um momento da gente analisar, porque em Nova Resende, que é uma cidade de 17 mil habitantes, nota-se que quando se compara com outros municípios, nós temos um índice mais elevado. E isso nos preocupa. Então, essa pauta hoje, né, é uma pauta para se alertar. Então, a gente inicia dizendo assim: a maior parte das pessoas que tem uma tendência ao autoextermínio, isso pode ser detectado. Então, há algumas situações que a família, os mais próximos, precisam ficar atentos. E isso aí pode ser o tema também que a colega aqui, psicóloga Letícia, pode falar. Sim, há sinais, né, quando a pessoa tem a tendência ao autoextermínio, mas cada pessoa, cada indivíduo tem sua subjetividade, cada um demonstra de uma forma.
né? Muitas vezes a gente vive em sociedade ali, não observando muito, né? A gente vive sempre na correria, na ansiedade, né? Atualmente o quadro de ansiedade também, né, doutor, aumentou muito. Ansiedade e depressão também andam juntos às vezes, e um pode causar o outro ali. E essa questão da gente observar mais as pessoas ao nosso redor é importante, porque às vezes a pessoa que a gente convive ali todos os dias, né, tá demonstrando um pequeno sinal, alguma fala, alguma coisa, como, por exemplo, às vezes uma simples fala que a gente acha que a pessoa tá até brincando, né, fala, que vontade de sumir, né, meu estresse, eu não tô... Então, assim, pode ser um sinal. Não que a pessoa ali idealizou, né, aquilo ali, que ela pensou no ato, mas já é um sinal de que ela não tá legal, que ela não tá bem, que pode ser prevenido, né, porque a depressão, ela é uma causa muito potente que leva a pessoa ao suicídio, mas ela sozinha, né, não pode ser tão potente assim, porque envolve outros fatores sociais, ambientais da pessoa, né, que ela convive ali, o fator cultural dela. A pessoa, às vezes, recebe diagnóstico de depressão e não faz o tratamento correto, né? Às vezes é necessário o medicamento, a terapia, tudo em conjunto, e a pessoa não recorre a isso, às vezes por falta de apoio também, né? Então, acho que nós, como sociedade e família, né, no dia a dia, em casa, a gente observar os que estão por perto, é importante porque às vezes a própria pessoa não está percebendo que ela não está legal, e aí vai afundando ali, né? Acho muito relevante isso, ter essa observação. E outra coisa, outro ponto importante que de forma geral, né, para todo mundo, para a sociedade, quando a gente mora numa cidade pequena, a gente acaba conhecendo todo mundo, né? Todo mundo conhece todo mundo. Então, quando acontece algo assim, alguém comete o suicídio aqui, principalmente se for uma pessoa mais conhecida, eu acho que a maneira que as pessoas tratam esse assunto provoca outras... assim, alguém que já tem ali uma ideação suicida, um pensamento assim, pode ser despertado pelos comentários que surgem, né, a partir daquele acontecimento ali. Então, surge muito boato, muita fofoca, tem gente que aumenta muito e trata aquela morte daquela pessoa não como um assunto sério, mas sim como um boato, uma coisa. E isso pode acarretar a outros perigos de outras pessoas que estão pensando nisso, né, que não estão bem, que estão angustiados, que não procuram uma ajuda às vezes, e aí escuta aquilo. Tem a questão da influência, né, de ver uma pessoa conhecida fazendo isso. E o suicídio, a pessoa, ela não está querendo tirar a própria vida, ela está querendo tirar aquela dor que ela está sentindo. Então é uma junção ali de angústia, de tristeza profunda, e a pessoa não está enxergando a saída. Então junta essas duas coisas, por falta de apoio também, né, por falta de buscar ajuda. Às vezes a própria depressão traz o sentimento ali de angústia tão profunda que a pessoa sente sintomas físicos, né, doutor? Tem a fadiga, o desânimo, então ela não tem aquele ânimo para buscar uma ajuda, para pensar na possibilidade de ter uma saída diferente, né? E ela acaba, às vezes, cometendo isso. Então, tem a influência, né, das pessoas mais conhecidas que cometeram. A gente pode perceber que aqui em Nova Resende acontece muito isso. Quando acontece isso, né, de alguém cometer um suicídio ali, vem vários outros casos, né, em seguida. Isso se repete muito, né? Então tem a questão da influência, tem a questão dos boatos. Então nós, enquanto sociedade, acho que a gente pode ajudar, não atrapalhando, né? Dessa forma, de não tratar a morte pelo suicídio como uma brincadeira, entre aspas, né? Um assunto banal. A gente precisa tratar isso como um assunto mais sério, principalmente quando acontece algo, para a gente prevenir outras vidas, né? Nós notamos que, principalmente no mundo atual, né, o indivíduo, ele no cotidiano, né, quer dizer, no dia a dia, ele vive sob muita pressão. E a pressão para cada ser humano, para cada indivíduo, nas suas respectivas faixas etárias, elas são suportáveis ou não. Não pelo tamanho dessa pressão, mas pela maneira com que as pessoas são cobradas. Então, os jovens tendem a tolerar menos esse tipo de pressão e todo esse aspecto, quando um indivíduo é pressionado, ele tem ao redor
algumas maneiras de se expressar que deve ser melhor acolhida. Então, devemos dar atenção para aquelas pessoas que estão em sofrimento. O sofrimento, ele não é uma especificidade da doença. O sofrimento pode ser um momento difícil da vida, um momento difícil da economia, um momento difícil da família, uma relação entre pessoas, seja irmãos, namorados, esposa, enfim. A pressão vem de vários caminhos que desorganizam muito a afetividade. E quando a pessoa começa a ter uma desorganização da afetividade, a baixa autoestima começa a prevalecer. E é aí que nós devemos observar aquele ser próximo que começa a estar com a baixa autoestima, que começa a ter sinais de baixa autoestima. Então, é aquela pessoa que fica mais em silêncio, muda o comportamento, reiteradamente pensa e fala sobre a desistência da vida, que as coisas não estão bem. Então, a gente deve estar sempre atento, porque vários casos na nossa cidade e na literatura não estão sempre associados àquela patologia daquele paciente que é depressivo, que já tem diagnosticado, né, uma baixa causa, por exemplo, por serotonina, uma doença psiquiátrica, a uma pessoa que recorre ao uso de medicações. Essas pessoas, é claro que elas têm um envolvimento com o autoextermínio, mas aquelas pessoas mais tímidas, aquelas pessoas que têm assim um limiar menor, uma tolerância menor para dificuldades. Então, a gente sempre tem que estar atento, né? Sim, a questão da autoestima é muito importante a gente explicar, porque geralmente, quando eu tento lidar com esse assunto, né, com as pessoas, às vezes numa palestra, uma coisa, a gente percebe que a maioria das pessoas entende a autoestima somente como aparência, né? Ah, eu tô arrumadinho, então eu tô com autoestima legal, né? E não é. A autoestima é a percepção de valor que nós temos de nós mesmos, né? Quando a gente estima alguém, a gente vê valor naquela pessoa. Quando a gente se estima, né? A questão da autoestima. E quando tá baixa, a gente tem menor percepção de valor sobre nós. Então, às vezes, a gente não se sente capaz de algo, né? Se tiver ali, por exemplo, unido a uma depressão, por exemplo, um quadro depressivo, a pessoa já está angustiada, já está com uma tristeza profunda, já está com sintomas físicos, fadiga e tudo mais. E ainda a autoestima baixa, o que ela vai pensar ali? Eu não sou capaz de sair disso aqui, né? Porque ela não vê a capacidade dela, não enxerga a capacidade dela. Então, é uma união de fatores que agrava o quadro, né, doutor? E a sociedade se contribui para isso de forma até indireta, né, no convívio. Às vezes é uma pessoa, por exemplo, na escola, né, quando se trata de adolescentes, por exemplo, a gente vê a questão do bullying. Então, às vezes é uma pessoa mais tímida, mais introspectiva, que está ali, às vezes ela está com um problema na autoestima, às vezes a personalidade dela não tem a questão da timidez ali, mas é uma pessoa que às vezes está com um problema interno ali e se retrai, e acaba acontecendo um bullying, uma coisa por conta disso, potencializa. Então, isso faz parte da sociedade, né? Às vezes, questões de término, de trabalho, como o doutor disse, né? Os fatores ambientais da gente. Um desemprego, uma coisa, tudo que a gente perde ali é um sofrimento, é um luto, né? Que a gente passa. Então, às vezes, a gente não sabe lidar com isso, é importante buscar ajuda, e a pessoa, às vezes, que já tem tendência, né, a desenvolver, às vezes, um quadro depressivo, ou a pessoa que se cobra muito, que foi o que o senhor disse também, Exatamente. né? Ela se pressiona, já tem a pressão da sociedade, né? E ela se pressiona, porque hoje em dia tem muito medo do auto... Hoje em dia não, sempre teve, né? A pessoa sempre tem um medo do julgamento do outro, né? E esse julgamento é como se fosse uma pressão, né? E a pessoa já se cobra, vem o julgamento de fora. E assim, eu costumo dizer que a gente não controla ninguém, né? Então, a pessoa que tem medo do que vão pensar dela, ela já se retrai por si só, né? Porque este medo do que vão pensar dos outros tem a ver com autoestima, né? Eu não sou capaz de me colocar ali colocar minha opinião, me colocar num assunto, porque eu tenho medo do que vão pensar de mim, né? A pessoa ali não tem a visão formada dela, não se enxerga como uma pessoa que tem valor.
Então ela precisa ser validada pela outra pessoa. E aí vem outra pessoa, julga, então ela vai reforçar isso dentro dela. Então, eu tô explicando isso aqui porque a gente convive, a gente conhece a maioria das pessoas aqui em Nova Resende, e acredito que quanto melhor a gente tratar as pessoas, né, é uma questão de prevenção, você vai estar ajudando de alguma forma ali. Se tratar bem o outro, não custa nada, né? Não atrapalhar já ajuda, né? Então acho que é uma questão importante pra gente enfatizar aqui, a maneira que a gente trata o outro também, pode mexer com a autoestima. Para você que está em casa, que ouviu o doutor, que ouviu a Letícia, estamos também com a Luísa. A Luísa, há 25 anos, né, Luísa? Convive com o luto, né, da perca do filho, Eduardo, né? Gostaria que você falasse, Luísa, para o pessoal que está nos assistindo, e conversasse também com o doutor, com a Letícia, partilhasse um pouco dessa triste experiência que a senhora teve, né? Quem busca, conforme a Letícia falou, né? Quem busca eliminar a vida, quem busca o suicídio, não quer buscar eliminar a vida, mas quer buscar eliminar a dor, né? A senhora percebeu isso com o Eduardo? Então, Samuel, igual a Letícia falou, tem umas pessoas que falam em suicidar, mas o Eduardo meu nunca falou em suicidar. Nunca. Sempre ele falava, mãe, fulano fala isso, mãe, fulano faz isso. O que a senhora acha? Eu falei, filho, você nunca pensa nisso. Eu não esperava, Samuel, que o Eduardo ia acontecer isso com ele. Inclusive, ele trabalhou o dia inteirinho, 4 horas ele chegou e falou pra mim, mãe, vai lá no Zé Padeiro buscar paçoquinha com leite pra senhora fazer no liquidificador pra mim tomar, que eu tô com fome. Fui lá. A hora que eu cheguei, Samuel, eu encontrei essa triste notícia. E ele, Samuel, era um menino muito humilde. Gostava muito de pessoas carentes. Eu não acreditava que ele ia fazer isso, porque ele nunca falou. E sempre falo para as mães. Se, igual aconteceu com muitas, elas tenham fé. Porque não é fácil. Eu perdi meu menino, mas devo obrigação para os meus colegas de trabalho, Luiz Alberto, meus colegas lá, o pessoal amigo de Nova Resende, Luizinho. A minha casa era cheia de gente. A hora que eu ficava nervosa, que eu queria chorar, eu falava assim, ai, eu não aguento. Será que eu vou fazer igual o Eduardo? Não aguento. Quando eu pedia para Deus, Deus, cuida de mim, que eu estou sofrendo. Eu saía para a rua, conversava com outro. Os médicos lá do hospital me deram atestado, inclusive Luiz Alberto. Eu peguei e liguei para eles, falei, doutor Luiz Alberto, eu não quero atestado. Quero voltar a trabalhar, porque vocês é uma família minha. E o povo da rua é uma família minha. Não quero ficar sozinha dentro de casa. Então eu peço para as mães ter muita fé em Deus. Tá nervosa? Desabafa com alguém, chora. Pode chorar, porque é direito delas chorar quando perde um filho, porque é muito triste. Eu tenho muita dó, Samuel, de quem perde um filho. Todas mortes é triste. Todas mortes, viu? Mas igual essa não existe. Por quê? A gente não é culpada, mas a gente se sente culpada. Alguma coisa aconteceu. Eu chegava no hospital e falava pro doutor Luiz Alberto. Doutor Luiz Alberto, eu tô achando que eu tô sendo culpada. Ele falava, não, Luzia, não é. Doutor Ernesto, doutor Sebastião, devo muita obrigação aos meus colegas de trabalho. Então, as pessoas que acontecem isso, continua tendo amizade, desabafa, porque tem gente, Samuel, que é assim, perdeu o filho, fica guardando só para elas. Isso aí sofre muito. Sofre demais. Desabafa. Tinha dia, Samuel, que eu saía pra rua, sentava no meio-fio. Passava alguém, Luizinho falava assim, Luísa, o que aconteceu com você? Eu perdi um filho esses dias. Então eu tô aqui chorando, desabafando. As pessoas conversavam comigo, eu ia embora, entendeu? Então eu peço para as mães, muito triste, não é fácil. Para quem perde um filho, Samuel, não é fácil. Mas tem que ter muita fé em Deus, porque não existe
uma morte mais triste do que essa. Não existe. Entendeu, Luizinho? Então eu peço para as mães ter muita fé, ter convivência com o pessoal, que o amigo, tem amigo muito bom, dá muito conselho para a gente, mas tem uns também que às vezes ajudam, mas às vezes fala alguma coisa que machuca o coração. Mas essas pessoas que são amigos ajudam muito porque quando aconteceu isso foi muito bom. Meus amigos, meus colegas de trabalho, tudo me ajudou. E tô aqui. Outra coisa, eles falavam assim para mim assim, Luísa, você não vai aguentar. Você vai morrer. Não, aguento, porque eu tenho mais 2 filhos. Eu não posso esquecer dos meus 2 filhos. Eu tenho eles. Como que eu vou fazer? Eu perdi um. Aí eu vou esquecer dos 2 que eu tenho? Não, meus filhos, eu perdi um, mas eu continuo com amor nele, que ele está com Deus, e meus filhos, eu não posso esquecer dos 2 filhos. Tenho meu marido, tenho meus amigos, tenho meus parentes que me deu muito apoio, então eu não poderia esquecer dos filhos, dos amigos, entendeu, Samuel? Isso é a minha conversa com você, porque as mães lembrar que eu sofri muito, igual elas sofrem, eu sofri muito, mas tem muita fé e tem muita amizade que o povo ajuda. Ô, Letícia, o luto por si só já é muito difícil. Quando a morte vem por causas naturais, a compreensão ela pode ser mais acessível. Agora, quando é o fato que a Luísa acabou de fazer o depoimento, é mais difícil. Chega a ser quase impossível, né? É mais difícil de digerir, né? No caso que ela estava contando pra gente, né? Que a Luísa estava contando, ela não esperava isso, porque ela não identificou sinais algum, né? E estava ali no dia a dia normal, ali natural, e de repente, pá, né? E é mais difícil de digerir porque a pessoa fica se questionando, mas por quê? E vem a culpa, né? Eu falo assim, quando é a mãe, é pior ainda a questão da culpa, porque eu falo que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Tudo a gente se culpa, né, Luiz? Quando o bebezinho nasce ali, ai, tá com cólica, o que eu fiz de errado, né? Ah, não tá dormindo direito, o que tá errado aqui? Então a gente se culpa muito. No teu caso, você se culpou, Luiz? Não porque foi tua culpa. Mas talvez você se perguntou ali, o que eu não percebi? O que eu não identifiquei? O que faltou, né? Que conversa que faltou ter com ele? Será que faltou acolhimento? Talvez não tenha faltado nada disso, mas o nosso consciente, ele se questiona disso, né? Porque, de alguma maneira, quando a gente está em processo de luto, a gente tenta, dentro da nossa mente, resolver aquilo que não é resolvível mais, né? Então, o luto, ele tem 5 fases. A primeira fase é da negação. A gente fica, não, isso não aconteceu, né? Tem várias formas de se negar ali. E não tem um tempo cronológico para cada um digerir aquilo. Tem gente que fica por anos e anos no luto, tem gente que digere mais rápido, cada um é de um jeito. Mas tem a fase da raiva, em que a gente não se conforma, né? Já está ali na fase da negação e depois sente a raiva por aquilo ter acontecido. E tem a fase da tristeza profunda ali, que a gente fica tentando identificar, né? Você está sentindo tristeza, angústia, mas vem o questionamento. Então, neste caso, né, por exemplo, quando é outro caso, né? Toda morte em si é muito triste, mas quando, por exemplo, a pessoa tem uma doença ali, que ela está há muito tempo tratando, mesmo a pessoa ali tendo uma previsão de que aquilo pode acontecer, é muito doloroso já por si só. Agora, o suicídio, ele vem de repente, né? Às vezes a pessoa, como você disse, ele trabalhou, pediu para ela ir no mercado, porque ele estava com fome e tal, então estava ok, quando é de repente. E esse de repente, ele é mais difícil de digerir, né? Sofrimento a gente não mede, né? Mas neste caso, a pessoa vai, além de se culpar, ela se questiona, ela se pergunta os porquês, ela fica tendo uma ruminação de pensamento, que isso vem muito da ansiedade também, né? Da gente tentar entender o contexto ali, mas não está no nosso alcance. E isso tudo vai gerando outras sensações, outros sentimentos, né? No caso da Luísa, ela tentou e conseguiu, de alguma forma, ela viu que a melhor forma era desabafar, falar, expor o sentimento dela, porque quando a gente guarda, vai para algum lugar, né? E depois acontece a somatização, né, doutor? Vai para o corpo e pode desenvolver até uma doença por conta disso. Então é muito importante a gente achar meios que sejam mais confortáveis para a gente de conseguir colocar essa dor para fora.
Quem não consegue expressar com o outro, escrever uma carta, a gente trabalha muito isso no luto, né, em terapia. Escrever uma carta para a pessoa que perdeu, né, para o ente querido ali, para digerir, para ajudar o cérebro a entender aquela situação e não ficar se questionando tanto por perguntas e questões que a gente não vai ter resposta. Porque quando a gente se pergunta os porquês, a gente se depara com um vazio, né? E vazio é angústia. Isso tende a crescer. Então, impossível não é de digerir, mas acredito eu que seja muito mais doloroso. Ô, doutor, diante do depoimento da Luísa, né? E muitos outros casos, né, que aconteceram aí ao longo do tempo, então dá para entender que nem tudo é perceptível. Então surge, né, de repente, essa vontade do autoextermínio. Olha, o que ocorre é o seguinte: o suicídio ele tem uma conexão com alguns aspectos, né? Tem pacientes que eles sofrem de depressão, angústia, tem pacientes que são alcoólatras, tem pessoas que são usuários de drogas, tem pessoas que não toleram bem pressões, enfim, são várias causas. Porém, todas essas causas, elas são, assim, elas existem como um fator motivador para essa ação do autoextermínio. Mas nota-se que dentro de cada caso, dentro de cada ocorrência, semanas antes, há sinais. Às vezes eles são imperceptíveis por uns ou por outros, mas na maioria dos casos, nós ou a sociedade em si não considera essa possibilidade. Todos acham que as pessoas são fortes, que as pessoas são resistentes, que elas vão superar, mas isso é uma ocorrência muito comum de fragilidade. Então, um pai de família que tem lá sua devoção pela família, tem problemas financeiros, uma mãe que acha que está sendo um estorvo para uma família porque ela tem uma doença, ou um jovem que se acha não muito compreendido, né? Todas essas pessoas, de alguma forma, elas apresentam mudanças, apesar que nem todos percebem. Mas é um fato que, como prevenção, o que a gente pode dizer? Primeiro, as pessoas que estão muito angustiadas, as pessoas que estão com problemas, elas precisam utilizar de uma coisa fantástica hoje que os psicólogos e médicos devem oferecer, que é a psicoterapia. Falar sobre o seu problema, ele é uma terapia grande, né? Para você melhorar os transtornos que te levam a pensamentos de autoextermínio. Hoje existem medicações, hoje existem atividades físicas, hoje existem inúmeras opções que você pode procurar para você melhorar coisas internas que você acha que não tem mais solução, entendeu? E no dia a dia da clínica, nós que moramos em cidades pequenas, sabemos assim que grandes partes das ocorrências elas foram após algum tipo de trauma, alguns maiores, alguns menores, que levaram essas pessoas ao autoextermínio. Então, como uma forma de prevenção, nós estamos querendo que todas as pessoas que sofrem, que têm algum tipo de transtorno, procurem um profissional especializado, procure um grande amigo, procure a sua igreja, procure aquilo que consiga fazer com que você dê leveza a pensamentos ruins. Letícia, existem alguns estudos que mencionam, né, a possibilidade, né, do suicídio, né, de levar, né, a pessoa ao suicídio, algum trauma da infância, como abuso sexual, né, e diversas outras coisas. Você poderia falar sobre isso pra gente? Sim, eu costumo dizer que a segunda parte da nossa vida, a segunda fase, é para cuidar do que houve na primeira, né? Porque quando a gente nasce, é como se a gente fosse uma folha em branco, né? Então, vai começar a escrever uma história ali. E quem precisa começar a escrever isso, quem começa a escrever, na verdade, pra gente, são os nossos pais.
que também são carregados de traumas, talvez não curados, não resolvidos, né? Não tratados, que também têm as visões de vidas deles, enfim, foram tratados de alguma forma, ali, criados de alguma forma, e passam isso pra gente, né? E ali acontece o condicionamento, que a gente chama na TCC, que é a abordagem que eu trabalho, né? Terapia cognitivo-comportamental. E ali começa a introdução da nossa vida e a gente já vai aprendendo a viver por um viés que não foi a gente que construiu. Então ali vão surgindo crenças, né? Tem os acontecimentos, os fatores também, pode acontecer um abuso, pode acontecer um acidente, mas trauma não é só algo catastrófico. Pode ser uma palavra, né? Um exemplo que eu gosto muito de dar, que para a pessoa entender melhor, por exemplo, a mãe que fala para a criança assim, engole o choro, né? É uma coisa comum da gente ouvir, né? Mas a gente não sabe como a criança vai interpretar ali. Ela pode interpretar o quê? Quando eu me expresso, eu incomodo. Então ela já começa a ficar mais introspectiva, e se isso for sendo reforçado, vai crescer, vai se tornar aquele adolescente mais quieto, mais na dele, que aprendeu que ele tem que lidar com as emoções dele sozinho, né? Aí já dependendo da forma que ele interpretou ali, ele entende que ele não pode buscar ajuda, senão ele vai estar sendo fraco, que ele tem que lidar com aquilo sozinho, que ele tem que dar conta de tudo. Então, sim, as coisas que acontecem na nossa infância podem influenciar, sim, mas na nossa vida adulta, na adolescência ali, para que isso desencadeie é necessário um gatilho, né? Tá ali, guardadinho em alguma parte da nossa mente, mas quando tem um gatilho, um término de relacionamento, uma demissão, os fatores que o médico já mencionou aqui, né? Que o doutor já mencionou. Isso pode ativar essa crença que estava ali, esse trauma que estava ali, o que pode desencadear outras coisas, às vezes levar a pessoa à depressão, enfim, né? Que pode influenciar para que ela... Mas o que vai comandar tudo é como ela vai cuidar daquilo, né? Porque não é só a depressão em si que leva ao suicídio. Depende de vários fatores. Pessoal, como vocês sabem, né? Esse é o Sabor e Saber. Hoje estamos falando de um tema difícil, um tema complexo, mas vou convidar os meus convidados agora para tomar um café do nosso Sabor e Saber. E vamos fazer um break, em breve voltamos. Que é o erro, não hoje, mas já foi o erro, é que você coloca o autoextermínio, o suicídio, como uma doença, e pode ser uma atitude. Entendeu? É uma atitude abrupta em função de uma coisa que foi o gatilho. Né? Mas, para o público, a gente tem que ter muito cuidado com esses temas, porque, às vezes, a gente está querendo ajudar e às vezes a gente dá força. Então, por exemplo, existe tratamento na psiquiatria que você tem um indivíduo depressivo e fraco que quer se suicidar, mas não tem coragem. Se você medicar o cara errado, você dá a coragem porque ele precisa. Sim. Então é um tema muito delicado. É um tema muito delicado. A farmacocinética, a farmacologia, que aborda as doenças depressivas psiquiátricas, elas são muitas, sabe? Elas são muitas. E por isso, às vezes, a gente precisava ter num outro programa um especialista médico, psiquiatra, que domine bem essa área, porque é uma área muito difícil. Então, o clínico geral, qualquer colega não está apto para tratar de qualquer patologia. Né? A psicoterapia está em todas as áreas, era bem-vinda, mas a intervenção farmacológica ela é de um cuidado danado. Você tem os neuroleptos, os benzodiazepínicos, entendeu? Então, cada droga tem o seu comportamento e interage com aquele indivíduo. Então você tem que ter muito cuidado, porque às vezes você dá força pro cara. Tem uma história em Juruáia que o rapaz passou lá em frente da venda do neguinho lá do hotel e falou assim, alguém perguntou para ele, o que você está fazendo com essa corda aí? Eu vou lá em cima da igrejinha me suicidar. Passou 2 horas, o cara estava lá enforcado.
ele era uma pessoa louca, um doente psiquiátrico, e foi lá e viu por algum estímulo um enforcamento, codificou, foi lá e se enforcou. Entendeu? E já tem o depressivo, não, eu quero ter autoextermínio. Então, igual o doutor Luiz Alberto está falando. São coisas que a gente não tem a percepção, mas sempre tem algo que a gente não captou, mas um amigo já sabia, algum aconteceu, tem um gatilho. Quando o Eduardo morreu, ninguém acreditou. Ninguém. Foi uma surpresa. Porque ele não falava. Ele trabalhava naquela construção em frente da minha casa, doutor, lá, trabalhou o dia inteiro. Menino jovem. Ernesto. É. Ele era um menino, Luizinho, que nunca falava isso. Eu não acreditei. A hora que eu achei ele, eu não acreditei. É. Não São acreditei. coisas, né? Sabe? Ele não falava, André, ou Letícia, ele não falava. Se ele falasse, lógico, antigamente não tinha psicólogo, não era tinha. muito difícil Não era o muito acesso. difícil, não tinha. Aí eu levava, né, Luizinho, mas não tinha. E foi de repente. Outra Sim. coisa, quem perde filho não gosta que pergunta qual o motivo que o seu filho morreu. E a maioria pergunta. Demais. Ó, tem aspecto religioso, tem aspecto religioso, tem aspecto da sexualidade, tem aspectos do comportamento. É muito extenso, né? É uma Muito coisa complexo. muito ampla. E as pessoas tendem a relacionar isso com religiosidade. Nada. E baixa camada, o alto, não tem. Essa doença ela está em todos os aspectos. E no interior tem aumentado muito. Então, existe um aspecto muito grande. Então, eu tenho sempre uma delicadeza muito grande de falar sobre esse assunto para o público, porque, assim, a abordagem para quem trata é uma, e a abordagem do público para prevenção é outra, entendeu? E o que se deve fazer é outra. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não dar estímulo, mas, ao mesmo tempo, dar alertas. Então, doutor Luiz Alberto, nesse caso, o senhor acha que uma mãe que perde um filho, tem que ficar, assim, calada Não, ou pode desabafar igual eu fiz? Tem que desabafar e mostrar, igual você mostrou para outras mães, que tem que ter força para lidar com isso, sabedoria, que não é uma culpa sua e que acontece. A tragédia está sempre presente do lado da gente. Uma hora é com uma hora com outra, é difícil mesmo. É isso aí mesmo, é dar força. Para você que está nos assistindo em casa, já falamos que, segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 800 mil pessoas se suicidam ao ano, né? Nos últimos anos, esse índice aumentou demais. Doutor, fala-se muito hoje em cyberbullying. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre isso. O que é a internet, né? O que essas inovações tecnológicas têm trazido de efeito colateral no sentido do suicídio? Na nossa sociedade, nós temos uma coisa chamada efeito de massa, efeito de manada. Então, a internet ela é fantástica, ela é importante para a globalização, para a economia, para a ciência, mas ela tem um problema, que é o efeito de massa, o efeito manada, o efeito indutor. Então, nós estamos num tema que ele engloba a sociedade de um modo geral. Ele tem aspectos religiosos, ele tem aspectos comportamentais, e o suicídio tem os aspectos patológicos, tem os aspectos físicos. Então, é uma matéria, é um assunto que ele é muito formalizado nas redes sociais e ele dá à população, de um modo geral, muitos exemplos. Então, há seitas, há gurus e há jovens que, através da internet, estimulam o autoextermínio, né? E alguns procedimentos, né, de automutilações. Há muitos casos sobre isso. Então, o papel do professor sempre ele foi um papel muito importante na construção da formação dos jovens. E hoje ele é mais amplo, porque o professor que lidar com esses jovens, eles precisam trabalhar muito com a autoestima, né? E junto com a família trazer aos jovens
o discernimento do que é certo, do que é errado e o discernimento da flexibilidade. O jovem tem que entender que as pressões também nos permitem ser flexível diante das adversidades. E o professor, os pais, a família devem incentivar aos jovens ao crescimento, ao progresso e fazer um entendimento que frustração faz parte da vida. Então eu vejo que a internet como efeito de massa, ela deve ser combatido individualmente nas escolas, dentro de casa, né, e nas seleções daquilo que é visto e das fiscalizações. Doutor, já existem estudos avançados sobre isso e os números também mostram, né, a relação dos agrotóxicos com o suicídio. Olha, eles têm vários estudos quando você pega uma determinada população para você estudar os suicídios. Então você tem, não como a gente pensava antigamente, o problema social somente, nem o problema patológico. Então o problema social, você vê que o suicídio são coisas de várias classes sociais, desde as classes inferiores, que têm um poder aquisitivo baixo, até as classes altas com poder aquisitivo alto. Nós temos... É multifatorial, né? O suicídio é multifatorial. Então, nós temos os problemas patológicos, né, relacionados a quadros depressivos, nós temos problemas a hábitos não saudáveis, como usuários de droga, usuários de álcool, nós temos a manipulações de produtos agrícolas que comprovadamente modam o comportamento daquela sociedade e, sobretudo, também nós temos casamentos consanguíneos, que são parentes, né, que se casam de primeiro, segundo grau, que perpetuam algumas doenças genéticas que não são apuradas e determinam causas de efeitos patológicos de grandes quadros depressivos. Em alguns momentos, nas cidades menores, se chama a atenção do alto índice em relação à cidade grande, também pelo isolamento social. O isolamento social é um fato determinante para o autoextermínio. Então, você que mora isolado, você que se sente sozinho, você que acha que não consegue se enquadrar na sociedade, procure um colega da saúde para você conversar sobre isso, para você rever conceito, né? Então, eu vejo muito dessa forma. Em resumo, o suicídio é multifatorial. Vários aspectos, como eu disse, alguns, influenciam nessa causa. Eu sempre preocupei com esse assunto aqui em Nova Resende. Mas uma coisa que eu não consigo falar em público, mas eu, assim, entendo assim, ó, sabe aquele comportamento em massa, né? Aquela coisa em massa? Aqui é isso. Uma época era um comportamento em massa de se beber polidol. Depois foi um comportamento em massa de beber veneno de rato. Depois foi um comportamento em massa de enforcamento. De corda. Poucos do comportamento em massa com arma de fogo. É interessante. E isso é um tema que me incomoda. Doutor, no exercício da função, teve uma emergência, teve que sair, vai realizar um parto lá em Muzambinho. Doutor, muito obrigado pela presença. Foi muito bom o senhor trazer sabedoria aqui para nós, para os ouvintes, aliás, para os espectadores que estão em casa. Muito obrigado, doutor. Luísa, diante de tudo que você ouviu do doutor, da Letícia, você consegue, né, voltar ao passado, encontrar, na verdade, né, alguma semelhança com o que eles falaram, com o que você viveu? E o luto já tem 25 anos, né? E, infelizmente, ele é para sempre, né? Ele não acaba. Ô, Samuel, vou te falar a verdade. Quando a gente perde um filho, a gente nunca que pensa que perde um filho. Sempre a gente pensa que vai enterrar um pai, uma mãe,
entendeu? Um filho, a gente nunca pensa. Outra coisa, quando a gente perde um filho, é um pedaço do coração da gente que vai embora. A metade fica, a metade vai embora. Eu, graças a Deus, estou aqui nesse mundo porque eu tenho 2 filhos muito queridos, 2 netos, que é lindo e maravilhoso, 2 netas, 2 noras, meu marido, amigos, família. Porque se não fosse isso, a gente não aguenta. Porque não é fácil você perder um filho da maneira que eu perdi. Lindo, muito bondoso, muito risonho, gostava de contar piadas, muito. Então, Samuel, é uma coisa que a gente nunca esquece. Quando eu vou no velório, eu só chego lá, dou um abraço na mãe. Pode ser qualquer jeito que perdeu. Não é só do jeito do meu filho que perdeu, não. Quando uma mãe perde um filho, não é só igual eu. Pode ser qualquer motivo. Eu dou um abraço e falo para as mães. Eu não tenho palavra para dizer para vocês. Só vou dar um abraço. Mais nada. Porque é muito triste. Muito triste, Samuel. Luísa, gostaria de destacar a coragem, né, sua de vir aqui, tratar desse tema tão Triste, né? tão triste, né, para você, né, que teve a perca do Eduardo. Mas gostaria que a senhora fizesse, né, uma reflexão sobre tudo que a senhora ouviu do doutor, da Letícia, né? A senhora encontrou alguma semelhança? Olha, igual a Letícia falou. A Letícia falou que, às vezes, essas pessoas que tiram a vida já tá meditando essa vida para tirar. Mas o meu filho, eu nunca pensei isso. Pode que sim, eles comentavam com alguém, sabe, Letícia? Mas para mim, como eu sou mãe, eu acho que não tinha coragem de falar. Porque o dia que eles levaram ele, os médicos lá, os legistas, Letícia falou para quem levou ele, que ele estava com depressão, viu, Luizinho? Falou, olha, foi o Salvador que levou. Olha, Salvador, o seu vizinho, ele estava com uma depressão. Por isso que ele falou isso, fez isso. Só que ele não falava, viu, Letícia? Só se a depressão dele era silenciosa. Tem isso? Depressão silenciosa? Sim, a gente, quando fala do termo depressão, né, a gente imagina a pessoa deitada na cama, sem força para nada. Tem essa depressão mais profunda, tem vários graus ali, né, de depressão. Depende do organismo da pessoa, depende do meio que ela vive, depende de vários fatores, é multifatorial também, né, mas existe a depressão silenciosa. Principalmente a pessoa que acha que ela tem a crença de que ela tem que dar conta de tudo, sozinha, né? Ela guarda aquilo para ela vê que tem algo de errado, mas talvez não consegue compartilhar aquilo, ou às vezes acha que não deve compartilhar aquilo, que não deve buscar ajuda, né? Se a pessoa tiver essa crença ali, ela vai ficar introspectiva. Talvez, Luiz, assim, pode ser que ele tenha dado sinais, mas não que você tenha que se culpar por não ter percebido, porque talvez para você não, entende? Ainda mais o filho homem, né? Tá muito isso com a mãe, de não querer preocupar a mãe e tudo mais. Em algum momento, para alguma pessoa, ou de alguma forma, amigo, amiga. Às vezes não expressar em palavras, né? Mas às vezes ele, no trabalho, às vezes ele estava mais quieto, entendeu? Às vezes ele estava com insônia, ninguém via que ele não estava dormindo, né? Que envolve ali os sintomas. Mas a coisa principal que eu quero te falar é que, assim, independente se ele te deu sinais ou não, você não tem que se culpar por não ter percebido. Porque uma mãe observa muito bem seu filho, né? Inclusive, você não imaginava aquilo. E talvez ele só estava te protegendo, te poupando, né? Não vou demonstrar para ela. E pode acontecer isso, né? Mas tem, sim, a depressão silenciosa, tem a depressão da pessoa que fica sem tomar banho, sem força para nada. Eu já ouvi relatos, um relato, né? De uma pessoa que ela foi muito forte, que ela disse. Ela falou assim, eu só não me matei porque eu não tinha força para fazer isso. Ela estava... A fadiga era tão grande, o desânimo era tão grande que ela falou, eu só não me matei. O pensamento ali estava pedindo isso.
Ela queria acabar com aquela angústia. Mas ela só não fez isso porque ela não teve força física para fazer. Então é muito pesado ouvir Não isso, teve né? coragem. Então essa depressão, assim, de ter isso, é muito pesado. Mas tem a depressão da pessoa que trabalha normalmente, sorri normalmente, faz piada normalmente, né? Mas tá ali introspectivo, tá ali dentro dela. A gente chama isso de ideação suicida, quando a pessoa já elaborou a forma, né? E isso, na psicoterapia, a gente trata como um sintoma mais grave. Já essa pessoa tá, né, pensando na forma de fazer aquilo, já é um grau mais elevado, ali, a tendência é maior de que ela cometa aquilo mesmo, né? E muitas vezes a pessoa não compartilha isso, em algumas vezes ela consegue compartilhar onde ela buscou ajuda, né? Só que quando tem a ideação suicida, que é a pessoa já pensar em como fazer aquilo, se imaginar fazendo aquilo, imaginar o lugar que ela está cometendo aquele ato, já é muito preocupante, né? E o fato das pessoas terem pensado, né, tem essa porcentagem das pessoas já terem pensado, isso aí também é multifatorial. Então, às vezes a pessoa ali, em algum momento muito doloroso, ela pensou, e se eu fizer isso? Né? Como uma forma de saída, mas ela talvez conseguiu... Isso, uma fuga, uma forma de... Uma busca de acabar com aquela dor ali, né? Sofrimento. Com aquele sofrimento, isso. E a pessoa que está numa depressão mais profunda, né? Lembrando que tem outros fatores, né? Que a pessoa que está numa depressão mais profunda, que não busca ajuda, que não tem um tratamento, que não tem um apoio, né? Ela vai afundando nos pensamentos ali, porque um dos sintomas da depressão é a ruminação de pensamento. É o pensamento que vai e volta, vai e volta. Não só esse tipo de pensamento, né, da ideação suicida, mas de pensamentos que talvez envolveram um gatilho dela. Eu fui demitida e aquilo foi o gatilho que desenvolveu a depressão. E aí fica ali, aquela pessoa fica ruminando o que ela poderia ter feito, o que ela não poderia ter feito, e fica se culpando, e gera culpa, frustração, tudo isso é potencializando, né, a questão da depressão. E aí a pessoa começa a pensar numa maneira de acabar com aquela ruminação de pensamento. Eu já ouvi relatos de pessoas falando, tinha dia que eu tinha vontade de tirar a minha cabeça aqui para ver se eu parava de pensar, não conseguia, eu queria parar o meu pensamento. Eu acho que uma dica muito importante, né, para as pessoas assim que tenta não sentir, né, a Luísa já deu essa dica, muito importante expressar e tudo mais, mas eu queria explicar uma coisa, por que é importante expressar. Não só expressar para o outro, mas processar aquilo que você está sentindo. Porque quando a gente está sentindo uma coisa que é ruim, que ela é negativa, que ela causa um incômodo, um desconforto, a tendência é que a gente tende a gente não quer sentir, então a gente tenta esconder aquele sentimento da gente. Quando a gente reprime, o sofrimento dobra. Por quê? Imagina ali que teu cérebro está vindo te dar uma notícia. Olha, a gente está com esse sofrimento e a gente precisa resolver. Ele vai te avisar através dos sentimentos, porque os sentimentos têm essa função, né? De avisar a gente que algo está fora do lugar. Aí você ignora, porque você está reprimindo. Não quero sentir isso, não posso pensar isso, não posso sentir medo, não posso sentir tristeza. Você está reprimindo. É igual uma criança que vem, chega e fala, mãe, te puxa ali, você está conversando com outro adulto, você ignora a criança. O que ela vai fazer? Ela vai gritar mais alto. Mãe, eu tô aqui. Às vezes faz até uma birra ali, né? É a mesma coisa com o sentimento. O sentimento vem, ele te fala, olha, tem algo aqui que a gente precisa modificar. Aí você vai e reprime. O que teu cérebro vai fazer? Ele vai gritar. Não, ela não me ouviu. Então eu preciso falar mais alto para que ela ouça, para que ela resolva isso aqui. E aí o sintoma vem mais forte, o pensamento vem mais forte, o sofrimento vem mais forte, e tudo vai sendo potencializado. Então, como forma de prevenção, a primeira coisa é processar os sentimentos. Não é nem expressar, porque a gente não consegue falar mesmo. Não é todo mundo igual, né? Mas tem várias formas de expressar. Escrever, desenhar, usar arte para isso, enfim, né? Mas é importante que não reprima o sentimento, porque é a primeira coisinha ali que já potencializa todo o sofrimento. Entendi. Letícia, doutor e Luísa, falamos muito sobre o problema, mas também temos soluções, né? Existe aí a cartilha falando abertamente sobre o suicídio e também o CVV, você já viu? Fala, Letícia, Sim. Poderia até falar um pouquinho sobre Como Vai Você? Uhum. É um apoio, né? Um centro de apoio, centro de valorização da vida, que, se não me engano, o número é o 188, Isso. Né? Onde a pessoa pode recorrer de forma gratuita para pedir ajuda. Então, às vezes a pessoa ali naquele momento de uma crise, às vezes a pessoa está com ansiedade, crise de ansiedade, uma crise de depressão, ou não tem ninguém para conversar, para pedir um apoio, para pedir uma ajuda,
é um número que a pessoa pode ligar de forma gratuita para poder falar, desabafar, ser ouvido, ter um espaço ali para digerir e processar os sentimentos, o sofrimento. E o mais importante, que é de forma sigilosa, né? Isso. A pessoa que vai estar conversando com você ali, ela nem te conhece, né? Você também nem conhece a pessoa, mas você tem um espaço ali para conseguir fazer isso. Mas é muito importante ressaltar que não é uma forma de tratamento. É um socorro, né? É uma ajuda ali que você vai ligar naquele momento. E é muito importante que a gente busque um tratamento contínuo, né? A terapia, por exemplo, a psicoterapia, né? Eu costumo dizer que a gente tem que fazer a terapia para não precisar dela, né? Para se conhecer, para aprender a lidar com as suas questões, porque tem muito esse tabu também, né? De, não vou no psicólogo não, porque eu não sou louco. Já ouvi muito isso aqui, né? Hoje em dia tá mais flexível essa parte, só que ainda tem muito esse tabu. Então, a questão da terapia, da psicoterapia, né, com psicólogo, é para gerar o autoconhecimento, para que a gente consiga lidar com as nossas questões, e isso vai deixar a vida mais leve, né, o que vai prevenir de desencadear qualquer tipo de transtorno ou doença mental. Então é muito importante, eu sou suspeita de falar, porque eu sou psicóloga, mas é muito importante. Todo mundo precisa fazer terapia, né, para se conhecer, para aprender a ajustar ali o que está fora do lugar, para aprender a ouvir seus sentimentos, porque cada sentimento tem uma função, e a vida seria bem mais leve se tivesse isso, né, se tivesse essa abertura. Ou seja, precisa falar. Isso. Letícia, mas gostaria de fazer uma outra, trazer a nossa discussão para um outro contexto. Já falamos, né, de múltiplos fatores, né? Mas um em especial me chama a atenção. O incidente, na verdade, o triste, né, o trágico incidente que aconteceu em Rio Verde, de Goiás, né? Ainda uma causa que a gente ainda não falou, que seria o egoísmo. Primeiro, foi pelo que eu li da matéria, né, ele sofreu uma coisa ali, né, no relacionamento dele. A única saída que ele achou foi essa. Mas é uma saída fora de julgamento, contexto de julgamento, mas é uma saída egoísta, né? Ele pensou nele, vou gerar uma culpa nela, como se fosse uma vingança ali. Mas que saída que foi essa, né? Que ele não pensou nos filhos, e o amor que ele tinha nos filhos, né? Ele causou uma dor nela, mas e aí? E o resto, né? A gente não sabe para onde ele saiu. A gente não sabe o que é depois daqui, né? Qual o motivo que uma mãe perde um filho e ela não gosta que os outros perguntam para ela assim: do que ele morreu? Por que ele morreu? Isso é normal a gente não querer responder? Sim, porque primeiro que essa pergunta faz com que você reviva aquele momento, e isso já é muito doloroso por si só. E segundo, Luísa, que assim, querendo ou não, como eu disse, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Por mais que não tenha um pingo de culpa tua ali, lá no teu inconsciente gera culpa. Você mesmo comentou aqui, né, que você se culpou, pensava que a culpa era tua ali. Então, quando a pessoa toca nesse ponto, toca nessa ferida de culpa. E aí parece que reforça dentro de você aquilo que você já estava sofrendo ali, calejando ali, né? Abre aquela ferida de novo. Então é comum. E outra coisa, você não precisa responder, tá? A gente tem que normalizar o não quero falar sobre isso e tá tudo bem. Ninguém, né, não vai acrescentar em nada na vida do outro. Então, não quero falar sobre isso. Sabe por quê? Eles perguntam assim: Luísa, quantos filhos você tem? Eu falo, eu tenho 3. 3? Mas você não perdeu um? Falei, perdi, mas eu tenho 3. Uhum. Eu tenho 3. Do que ele morreu? Eu falo, olha, vamos pular essa, porque senão eu vou relembrar todo o meu passado. A maioria das mães não gosta, viu, Luizinho? Isso, Tô deixando isso bem claro, o pessoal fica sabendo que mãe que perde o filho desse jeito não gosta de perguntar, tá? Muito bom. Deixa eu ouvir o depoimento da Luísa, né? Luísa, mais uma vez gostaria de agradecer pela presença, principalmente pela coragem de vir tratar desse assunto aqui. Tenho certeza que você levou uma mensagem muito positiva para as mães, enfim, para todos os familiares, né, que estão nos assistindo, que perderam, né, de qualquer forma, né, e principalmente através do suicídio. Letícia, muito obrigado pelas palavras, muito obrigado, né, pela sabedoria que você trouxe aqui para o Sabor e Saber. Eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, que eu acho que é um tema muito importante de ser abordado aqui em Nova Resende, principalmente, né? Pelo crescimento dos casos, enfim. Se puder, a gente ficava horas e horas falando aqui, porque é um assunto muito complexo, né? Tem muita
muita partezinha ali, muitas vertentes para poder comentar sobre isso. Mas eu queria pedir, né, para a população se olhar e olhar ao redor também, né, de ter o autocuidado ali, de pedir ajuda. Pedir ajuda não é fraqueza. Depressão não é frescura, não é falta de Deus, como a gente costuma ouvir por aí, né? É uma doença que tem tratamento, e se tiver o tratamento correto, a vida pode ser muito mais leve, né? A gente pode trabalhar a angústia, enfim. Se precisar tomar medicamento, né? A gente encaminha para o psiquiatra, toma medicamento, mas façam terapia, sabe? A psicoterapia com o psicólogo é super importante, porque ali você não vai ouvir o psicólogo, você vai se ouvir, né? E o psicólogo vai te ajudar a se enxergar de uma outra forma, para que você consiga lidar com as suas questões de uma forma mais leve e ter uma vida de mais qualidade. Então, Samuel, eu quero agradecer a vocês pelo convite. Como se diz, é um convite que vocês fizeram, triste, mas vou te falar, eu tô avisando as mães, sabe, que as mães faça como eu. Aconteceu alguma coisa, desabafa. Porque a gente não pode guardar só pra gente. A gente tem que desabafar porque não é fácil. É muito triste. Então eu quero agradecer, viu, Luizinho? Vocês aí pelo convite, Letícia, Dr. Luiz Alberto, viu? Então muito obrigado pelo convite de vocês. Pessoal, Sabor e Saber. E hoje o Sabor e Saber teve a coragem, né, através da TV Resende Web, né, de tratar de um assunto tão importante e de tanta relevância como o tema que foi abordado aqui. Gostaria de agradecer muito a equipe, a produção, inclusive a produção. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.